Olá, tudo bom com você? Hoje é dia de Bianca Responde e chegou uma pergunta que eu acredito que foi destinada à pessoa certa. Eu acho que eu sou uma das melhores pessoas para falar sobre a dúvida que chegou da Evelyn César. Você já sentiu, sem saber qual era o seu papel além de mãe? Você já parou para se questionar as suas escolhas profissionais? Quis ter uma função remunerada, mas ao mesmo tempo ter também esse tempo para os filhos? Sim, vem comigo que eu vou te explicar exatamente o que aconteceu comigo e como eu resolvi. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade e do grupo terapêutico online Renascer. Mas mais do que isso, eu sou mãe do Davi, que tem 4 anos, e do Lucas, de 3 anos. E passei exatamente por tudo isso que a Evelyn está se questionando. E é por isso que existe o Renascendo Após a Maternidade. De uma mãe que de fato renasceu, né, em todos os sentidos, e também no aspecto profissional, e que quer apoiar essa outra mãe que está nesse mesmo mundo, né? Virou mãe, percebeu que algo mudou, não sabe muito bem o que mudou e o que fazer a partir de tanta transformação e como isso vai impactar esses outros papéis sociais. E aí, por ter conseguido trilhar esse caminho e a partir das minhas vivências, dos meus conhecimentos de psicologia e como coach, eu comecei a estruturar o que eu chamo de metodologia dos 3 passos, que eu já falo. Se você chegou aqui faz pouco tempo no meu projeto, eu quero te explicar um pouquinho como tudo isso aconteceu na minha vida, né? Eu trabalhava na área de recursos humanos antes de ser mãe, né? E mais do que trabalhar na área de recursos humanos, o meu grande sonho profissional era ser uma executiva, trabalhar numa grande corporação, ter meu horário de trabalho. Eu me via já como uma executiva de sucesso. Sempre foi essa a minha visão, né? As coisas foram acontecendo, o meu amor pela área de recursos humanos foi cada vez mais sendo enfraquecido, eu me mudo com frequência, isso começou a dificultar também a conseguir trabalho e em algum momento a maternidade chegou. Quando a primeira maternidade chegou, eu já comecei, né, a me transformar e a perceber que acho que meu sonho não é mais ser uma executiva, acho que não desejo mais ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, não é mais por aí, mas eu não sabia o que fazer, né? E isso foi sendo construído, né, sobre o que fazer ao longo da minha primeira maternidade, mas mais fortemente quando a segunda chegou tão pertinho da primeira, né? Eu engravidei do meu segundo filho, o Davi estava fazendo 1 ano. E ali até 1 ano o que eu já estava fazendo, né, de transformação a nível profissional. Eu já sabia que eu não queria voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha necessidade de ter algo para trabalhar, né? Eu sempre fui muito produtiva, então fazia falta ter o que pensar, ter o que produzir, mas eu não sabia muito bem o que. Então eu comecei, como eu sou psicóloga, a produzir textos sobre o desenvolvimento infantil. Por quê? Eu estava estudando sobre isso porque eu era mãe, né? E muito curiosa, comecei a estudar sobre isso por conta do Davi e comecei a escrever sobre isso. E aí eu disponibilizava em alguns portais, no meu site, eu tinha um blog na época, acho que era Web Mamãe, né? E aí eu ia colocando lá, era o que eu estava fazendo para me sentir produtiva e começando a ensaiar o que eu poderia fazer profissionalmente. Bom, a segunda maternidade veio. Essa segunda maternidade foi muito diferente da primeira, porque eu comecei a me atentar para a importância de eu olhar um pouquinho mais para dentro e menos para fora. Eu já tinha todo o externo preparado, enxoval, quarto, eu não tinha muito o que pensar para fora. Então eu comecei a olhar para dentro, né? Comecei a observar algumas decisões que eu tinha tido na primeira maternidade, reavaliar essas decisões, estudar mais algumas coisas que eu não tinha feito na primeira, que eram de extrema necessidade, e tudo isso foi me mostrando o quanto o autoconhecimento, eu entender as minhas decisões, estava fazendo com que eu tivesse uma maternidade mais segura, né? Não tranquila, não confunda, não tranquila, continuou sendo bem desafiador.
mas mais segura. Eu comecei a entender a importância de eu me escutar, né? E aí foi o primeiro passo, que é o primeiro passo da metodologia que eu criei, justamente baseado nessa minha experiência pessoal, somado ao meu conhecimento de psicóloga e o meu conhecimento como coach, né? Então, autoconhecimento é uma coisa que faz muita diferença na maternidade, anotado, né? Anotado mentalmente, porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer. A criança nasceu, né? O Lucas nasceu, a maternidade continuou desafiadora, mas esse autoconhecimento começou a me propiciar alguns empoderamentos importantes, a amamentação, que foi o ponto de partida de muita coisa para mim, me desafiava e ao mesmo tempo a minha segurança me permitia ter uma experiência diferente da que eu tive do primeiro filho. E com isso eu fui começando a me atentar, né, do que eu não tive nessa primeira maternidade, que eu estava tendo nessa segunda e como isso poderia ajudar outras mães, né? Acendeu a luz, quero trabalhar com puerpério, quero trabalhar com mães que estão com bebês pequenos ou que estão para ter bebês. E aí começou-se uma transição de carreira, né, da área de recursos humanos para essa área da maternidade, que a gente chama de área perinatal, né? Bom, e aí quando começou a haver essa transição e eu comecei a elaborar um trabalho de fato, um novo trabalho a ser feito na minha vida e com os meus próprios recursos, né, da minha vivência, dos meus conhecimentos, eu comecei a olhar para a minha história para fazer, né, algo diferenciado para essas mães. Então eu percebi que o autoconhecimento era o primeiro passo para tudo ser muito diferente, né? Para a maternidade ser mais segura, para a maternidade ter um grau ali de segurança mínima, ter desafios sim, mas a gente conseguir lidar isso minimamente bem, né? E depois dessa questão do autoconhecimento, eu olhei para a minha história, comecei a perceber o que fazia muita falta e o que eu estava estruturando que estava me apoiando a conseguir caminhar não só profissionalmente, mas nos meus outros papéis sociais. E aí percebi o segundo passo da minha metodologia, que é rede de apoio, né? A importância da rede de apoio. Comecei a perceber que eu não era a única responsável pelas crianças, que existiam infinidade de pessoas ali que poderiam me apoiar de alguma forma, ainda que fosse pontualmente. Comecei a perceber que todos da sociedade também eram responsáveis pelo Davi e pelo Lucas e que eu tinha que lutar, né, com todas as garras para ter ajuda, para ter apoio, porque eu queria voltar a ser um ser além da mãe, mas eu precisava de ajuda para isso. Eu tinha 2 filhos. E aí comecei a estruturar minha rede de apoio e com isso perceber que esse é o segundo passo, né, para a gente realmente renascer após essa maternidade. E com isso fui me colocando em ação, fui transformando essa ideia de trabalhar com mães em um projeto, que hoje é um projeto online. Comecei com atendimento clínico e depois comecei a empreender na era digital, que é uma grande paixão na minha vida. Então o Renascendo Após a Maternidade se transformou numa fanpage, dali a pouco virou um e-book, teve workshop presencial quando eu morava em Salvador e hoje é um programa online para mães baseados numa metodologia, né? E qual que é essa metodologia? Eu já falei 2 passos, que é o autoconhecimento e a rede de apoio, né? Apoiar mães a verem essa necessidade, a aceitarem rede de apoio, a criarem suas próprias redes de apoio e também a manejarem conflitos com rede de apoio. Agora falta o último passo. Qual que é o último passo para que esse renascimento aconteça? É se colocar em ação, que foi o que eu fiz então, desde que eu decidi que eu ia trabalhar com mães, me colocar em ação constantemente. Só que eu tenho plena clareza que se eu só me colocasse em ação sem me conhecer e sem ter uma rede de apoio, nada ia pra frente. Tenho plena clareza também que se eu só tivesse uma rede de apoio estruturada, mas não soubesse para onde ir, né, e nem me colocasse em ação, também nada ia sair do papel, né? E se eu só tenho o autoconhecimento, mas eu não estruturo essa rede de apoio, fica muito difícil a ação, né, se colocar em ação, porque a gente sempre vai ter ali a criança no nosso tiracolo e isso não tem como, nos limita em vários aspectos. Então, esses 3 passos caminham juntos, é o que eu proporciono no meu programa online, o Renascendo Após a Maternidade, que é mais do que um programa de coach, tem ferramentas de coach,
mas a ideia é mais do que te apoiar com essas ferramentas, te apoiar com conhecimento da psicologia perinatal, né? Te passar informações valiosas para que você assimile muitas coisas que a gente ainda fica no embate ali, porque está enraizado na nossa cultura, na nossa educação, na forma como nós fomos criados. E a partir do momento que a gente expande os nossos olhares e a gente percebe que não é bem por ali, né, conforme a gente foi ensinado, conforme a cultura que a gente está inserido, a gente começa a desbravar aí formas de nos apoiar, né, formas de criar redes de apoio, formas de aceitar que sim, a gente não dá conta de tudo sozinha. Enfim, tenho visto muitas mulheres, dezenas de mulheres, né, sendo transformadas a partir do programa online Renascendo Após a Maternidade. E, Evelyn, foi isso, né, que eu transformei essa vontade, né, de exercer outros papéis além da maternidade. Foi isso que transformou essa minha vontade de ter sim tempo para o filho, né, e não estar inserida numa organização que me pedisse trabalhar 44 horas semanais. E foi isso que eu transformei a partir do momento que eu entendi que autoconhecimento é a chave para tudo. Bom, Evelyn, eu espero de verdade que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Eu sim senti tudo isso que você está sentindo e transformei todos esses sentimentos no programa online Renascendo Após a Maternidade, nesse projeto que você conhece. E eu posso te apoiar muito aqui no canal do YouTube e ainda mais de perto através do programa online que vai começar, né, novamente, nova turma, muito em breve. Se você que está aí me assistindo tem interesse em participar de um programa como esse que eu detalhei aqui, que vai te apoiar no autoconhecimento, na rede de apoio, em se colocar em ação, eu vou pedir para você clicar no link que vai estar ou na descrição do vídeo ou que vai aparecer bem aqui em cima, onde você deixa lá o seu e-mail, né, dizendo tenho interesse, e eu vou te mandar as primeiras informações em primeira mão. E tá muito perto do programa online Renascendo Após a Maternidade reabrir novamente, então faça isso agora mesmo. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.